povo, Geografia 1 é a revisão do livro capítulo 30. Exercícios conceituais. Explique por que a América Latina ainda é considerada uma região dependente economicamente do exterior. A dependência econômica externa está associada ao processo de colonização ocorrido na região e nos dias atuais ocorre em associação com a elevada dívida externa e a grande importância das empresas transnacionais na economia. Apresente dois fatores de ordem socioeconômica ou natural que dificultam uma efetiva integração latino-americana. Pode citar o fato de as políticas governamentais dos países latino-americanos priorizarem o seu poder decisório individual e também o fato de as economias desses países possuírem características concorrenciais em termos econômicos, monoexportação de bens primários, presença de cordilheiras nos Andes e da floresta amazônica, por exemplo. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil apontou recentemente que a falta de complementariedade das economias latino-americanas é considerada hoje um grande obstáculo para a integração na região, contribuindo, inclusive, para o fracasso da Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Isso porque, ao passo que há na região bases produtivas muito semelhantes, intensifica-se a competição interna entre os países latino-americanos que passam a buscar parcerias e estratégias em outros países mais distantes. 3. Explique o socialismo de mercado no governo chinês. O socialismo de mercado é marcado pelo governo com caráter socialista, mas que é a economia aberta ao capitalismo. Quais foram as mudanças políticas e econômicas instauradas em Cuba após a Revolução de 1959? O governo passou a investir no desenvolvimento social cubano, com a melhora nos indicadores da saúde e educação. Porém, o embargo econômico instaurado pelos Estados Unidos prejudicou a economia cubana, que não é autossuficiente em petróleo. Qual o contexto econômico-social latino-americano atual tem movido lutas em torno da constituição de economias populares mais solidárias e menos excludentes? A ineficácia das políticas neoliberais e a concentração de renda na década de 1990 levaram ao crescimento de movimentos populares dos partidos de esquerda e extrema esquerda na América do Sul a partir da década de 2000. Em países como Venezuela, Equador e Bolívia, predominaram o governo de extrema esquerda inspirados no chavismo venezuelano. Houve um expressivo avanço nos investimentos sociais em setores como saúde e educação, mas com alguns problemas como corrupção, tendência autoritária, pouco diálogo com os grupos opositores radicalizados, relação tensa com os meios de comunicação e problemas econômicos. Nos últimos 25 anos, cerca de 250 milhões de chineses saíram da pobreza. Entretanto, duplicou a disparidade na distribuição de renda entre moradores de zonas urbanas e rurais. Uma pessoa que vive na cidade ela recebe média de 1.000 por ano, enquanto o morador do campo recebe 300. Em média, um chinês que vive na cidade vive mais de 5 anos do que um agricultor. As mudanças descritas no texto são resultados das reformas econômicas efetuadas na China para superar a crise do modelo de economia planificada, que era a base do chamado socialismo real. Comente as causas e as consequências da crise desse modelo e as reformas econômicas adotadas por países como a China e a Rússia para superá-lo. Economias planificadas com pouca flexibilidade em seus programas, elevado grau de burocracia, altos custos com gastos militares, falta de repasse de tecnologias militares para os demais segmentos sociais e econômicos, trazendo como consequências o déficit da produção e crises de abastecimento. A Rússia adotou um modelo de abertura menos controlada pelo Estado, embora viva sob um regime político concentrado. A China promoveu uma abertura capitalista controlada pelo Estado. Explique por que, após a queda do socialismo na União Soviética, os países do leste europeu também se transformaram. Em áreas geopolíticas de interesse da União Soviética, dos seus satélites, os países do leste europeu passaram da influência soviética para a influência da OTAN,
realizando a transição rumo a regimes democráticos e capitalistas, ocorrendo em alguns casos movimentos separatistas. Exercícios contextualizados. Quando chegam de Nova York, os vanguardas imperiais, engenheiros calculistas, agrimensores peritos e medem terra conquistada. Estanho, petróleo, bananas, nitrato, cobre, manganês, açúcar, ferro, borracha, terra. Adianta-se um anão obscuro com um sorriso amarelo e aconselha sua suavidade. Os invasores recentes, não é preciso pagar tudo. A estes navios seria um crime, meus senhores, elevar. Estes salários nem convém. Estes pobres diabos, estes mestiços, irão só embriagar-se. Com tanto dinheiro, pelo amor de Deus, são os primitivos quase uma esfera conheço. Não paguem tanto dinheiro. Os versos escritos na década de 1940 pelo poeta chileno Pablo Neruda demonstram o elevado grau de exploração a que foram submetidos os recursos naturais e a mão de obra latino-americana. Na América Latina, segundo informações da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, da Organização das Nações Unidas, o percentual de famílias abaixo da linha da pobreza cresceu 35% na década de 1980 para 39% nos primeiros anos da década de 90. Para muitos analistas, há uma forte tendência de agravamento da pobreza, tornando a década de 1990 mais perdida do que a década de 1980. Nos anos de 1990, o agravamento da pobreza na América Latina esteve associado às reformas neoliberais que impuseram a redução do papel do Estado na geração de empregos e renda. 10. A Europa passou por grande número de reconfigurações territoriais em virtude das disputas seculares entre os povos do continente. No mapa a seguir, elaborado em 2014, estão assinalados para cada país europeu o nome da última potência estrangeira a desocupar aquele espaço nacional e o ano em que isso ocorreu. A desocupação estrangeira na Europa Oriental após a Segunda Guerra Mundial está associada ao seguinte contexto geopolítico: o fim da Guerra Fria. 11. As agências de classificação de risco avaliam a maior ou menor possibilidade de prejuízo que cada país oferece aos investidores, principalmente em função do grau de instabilidade política e econômica desses mesmos países. Com base no mapa, é possível reconhecer que a China tem grande peso como investidor em dois grupos de países classificados como sendo de alto risco. O primeiro grupo é dos aliados políticos, como o Irã e a Coreia do Norte. Já o segundo grupo inclui as nações nas quais os chineses possuem um forte interesse comercial. Um fator econômico prioritário que justifica esse interesse é o suprimento de matérias-primas. Entre 2000 e 2014, o crescimento médio da América Latina foi de 3,3%. O Brasil, representando cerca de 38% do produto interno bruto da região em 2014, teve o mesmo crescimento médio. Observando as taxas de crescimento desde o início dos anos 2000, após baixo crescimento no início do período, houve anos de crescimento relativamente alto. Quando há condição de crescimento econômico dos países, geralmente também há variação de índices econômicos e sociais desses países. Considerando-se o trecho do documento do IBGE acima, pode-se concluir acertadamente que, entre os anos de 2000 e 2014, no Brasil, a desigualdade de rendimentos mostrou queda com diminuição do índice de Gini. Observe as informações contidas no gráfico a seguir. A China é, na atualidade, o principal parceiro comercial do Brasil. Porém, ao analisar apenas os valores, pode-se omitir informações importantes sobre os produtos exportados e importados pelo Brasil. Nesse contexto, pode-se concluir que a pauta de exportações do Brasil para o Mercosul apresenta produtos com maior valor agregado se comparada às exportações para a China. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.